nesta sessão especial em homenagem aos 90 anos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de proposição da deputada estadual Maria do Carmo e aprovada por unanimidade em sessão plenária nesta Casa de Leis. Boa tarde aos nossos telespectadores que nos assistem pela TV Alepa com acessibilidade em Libras, assim como o que nos acompanham pela Rádio Alepa e plataformas digitais. Para presidir esta sessão, é convidada Sua Excelência, a senhora deputada estadual Maria do Carmo, presidente da Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Sustentável da Alepa. Deputada se faz acompanhar do senhor Márcio Porchan, presidente nacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Também convidamos o senhor Paulo Roberto Galvão da Rocha, superintendente do Desenvolvimento da Amazônia, Sudã. Convidamos também o senhor Rony Helder Nogueira Cordeiro, superintendente estadual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do IBGE. Também para fazer parte da mesa, o senhor Doriedson do Socorro Rodrigues, secretário-geral da Reitoria da Universidade Federal do Pará, representando o reitor Gilmar Pereira da Silva. Convidamos a senhora Atiliana do Socorro Leão Dias, diretora de Estatística, Tecnologia e Gestão de Informação, representando Marcelo do Nascimento Botelho, diretor da Fundação Amazônia de Amparo, Estudo e Pesquisa. Peço para que tomem seus assentos, por gentileza. Quero registrar a presença do senhor Marcelo Pinheiro, superintendente dos Correios do Estado do Pará. Com a palavra, Sua Excelência, a deputada Maria do Carmo, para a abertura oficial desta sessão. Boa tarde a todos e a todas. Invocando a proteção de Deus e em nome do povo paraense, iniciamos os nossos trabalhos e declaro aberta a presente sessão especial em homenagem aos 90 anos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Por gentileza, vamos todos estar de pé para cantarmos o hino nacional brasileiro. Desafia o nosso peito.
imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Com pátria amada e idolatrada, sol restaure, Brasil de amor eterno seja símbolo. Uma garupa sempre estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas antes da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, que temivelmente adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos destes solas mais gentil, pátria amada Brasil. Ok, tome seus assentos. Registro a presença da Silvia Menezes Santos, representando a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. Também Manuel Imbiriba Júnior, supervisor de Hidrogeologia e Gestão Territorial, aqui representando a Superintendência Regional do Serviço Geológico do Brasil. Esta sessão foi requerida pela deputada Maria do Carmo, nos termos do artigo 183, inciso 11, combinado com o artigo 161 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Em 2026, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística celebra 90 anos de atuação, consolidando-se como uma das instituições mais importantes para o conhecimento e planejamento do país. Criado oficialmente em 1936, o IBGE nasceu com a missão de produzir e organizar informações geográficas, demográficas, econômicas e sociais, fundamentais para orientar políticas públicas e compreender a realidade brasileira. Ao longo de 9 décadas, o Instituto realizou censos populacionais, mapeamentos e pesquisas que se tornaram referência nacional e internacional. Sua trajetória reflete o compromisso com a precisão, a transparência e a atualização constante dos dados, acompanhando as transformações do Brasil e do mundo. Mais do que números, o IBGE conta com histórias de cidades que cresceram, de mudanças no campo, de avanços e desafios sociais. Aos 90 anos, reafirma seu papel essencial para que o país se conheça melhor e possa planejar um futuro mais justo e sustentável. O protocolo deste Parlamento está cumprido. Com a palavra, Vossa Excelência, deputada Maria do Carmo. Bom, boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença de cada um e cada uma de vocês aqui nesta tarde. Eu agradeço inicialmente a Deus por essa oportunidade de poder dividir essa mesa com pessoas que têm um compromisso tão grande com o nosso Brasil, e essa instituição que, sem dúvida nenhuma, é das que melhor retrata a nossa história, uma das mais longevas, e, com certeza, atravessou anos e anos, olhando muito de perto, não como uma mera espectadora, mas influenciando nos destinos do nosso país ao longo dos últimos 90 anos. Então, para mim, é uma alegria muito grande dividir essa mesa aqui com meu querido Márcio Postman, de quem eu conheço há muitos anos por conta da nossa história juntos, política, inclusive, por conta de muitas amizades comuns que nós temos. O Paulo Rocha, que aqui representa a Sudam, é o superintendente da Sudam, que é um órgão de planejamento da nossa Amazônia, que, infelizmente, desde que foi tirado da Sudam o financiamento do planejamento, nós todos lutamos com muita dificuldade para manter órgãos como esse, para poder reproduzir o que o IBGE nos dá de dados para avançar no desenvolvimento.
Mas nós, Paulo também é um homem que só acredita no futuro quem planeja, né? Então, o planejamento, ele é um formato de você acreditar no futuro. E o Paulo Rocha tem feito isso, né, com a sua equipe dentro da Sudã, buscando também que retorne para a Sudã o financiamento dessas propostas de planejamento para a nossa Amazônia. A Sudã sabe planejar, mas precisa de recursos para colocar em prática o que é planejado para a nossa Amazônia. O Rony Helder Nogueira Cordeiro, que é o superintendente estadual do IBGE, muito obrigada pela sua presença, estamos todos muito felizes. O Dori Edson, do Socorro Rodrigues, que representa aqui meu grande amigo, reitor Gilmar, que não está, mas mandou alguém que realmente também entende de Amazônia como poucos. Eles têm uma publicação que eu já pedi para o professor mandar para mim todos os números, e ele ainda não mandou, que é aquela publicação que retrata a Amazônia, né, em todos os seus aspectos, e que eu tive o prazer de receber o Manacop, fiquei tão apaixonada e eu pedi logo a coleção inteira. Mas ele diz que é só fazer a publicação que termina tudo. E a Atiliana, do Socorro Leão Dias, que representa aqui, ela é que é diretora de estatística, ela representa o doutor Marcelo Botelho, que é diretor da FAPESPA, que é a nossa Fundação Amazônia de Amparo, Estudos e Pesquisa. Portanto, aqui nesta mesa, que eu divido hoje, estão pessoas que sabem o que significa um órgão como o IBGE. Outrora, o Pará teve um grande órgão de planejamento, de busca de estatísticas aqui, que era o IDESP. Eu tenho certeza que muitos de vocês lembram. Os governos foram acabando com o IDESP. E, infelizmente, eu sei que a gente tem que dividir a nossa história entre antes e depois do IDESP, porque o IDESP era um instituto que nos dava o retrato certo do Pará que a gente quer. O Pará é um país. O Pará é maior que muitos países na Europa. E no Pará cabem muitos segmentos econômicos, muita base econômica do nosso estado é extremamente diversa. O que serve para uma região não serve para outra. O que serve para o bioma da Amazônia não serve para outros biomas que nós temos dentro do estado do Pará, né? Imagina com outros biomas fora do estado do Pará. Então, o estado do Pará é um mundo que precisaria, sim, ter um instituto que pudesse nos retratar o tempo todo, em tempo real, porque o desenvolvimento hoje ele está tão avançado e tão célere que nós precisamos de informações em tempo real, sob pena da gente superar algumas informações que, para nós, são muito importantes. Haja visto que, até bem pouco tempo atrás, nós éramos um dos estados mais empobrecidos do Brasil, nós éramos o que mais desmatava, o que mais tinha problema de desenvolvimento econômico e social com base em algumas bases, né, que a gente questiona quando a gente pensa no desenvolvimento sustentável, como é o garimpo, que nós temos como base econômica o garimpo, o agronegócio, nós temos pecuária, nós temos madeira, então, e nós temos agricultura familiar e outros segmentos que são tão importantes quanto todos os outros, mas acabam ficando invisibilizados quando a gente não tem esses dados reais e os dados certos. Aonde o IBGE entra? Eu sei que o IBGE é uma instituição tão forte que, mesmo a gente tendo vivenciado um governo de 4 anos que não gosta da política que o IBGE faz, o IBGE, mesmo tendo sido uma instituição esvaziada e sem financiamento, conseguiu resistir. E passou os 4 anos e voltou novamente com a importância que nós todos temos que dar. Então, tem gente que não gosta de instituições inteligentes como o IBGE. Não é bom para algumas pessoas que não querem as informações certas, que querem iludir a população, que buscam por uma política de enganar, para mostrar para as pessoas dados errados, para poder as pessoas acreditarem em bases que não são as corretas. Tem governo que, para eles, não interessa uma instituição como o IBGE. Tem uma concepção política que a eles não interessa uma instituição como o IBGE.
Portanto, nós temos que ficar muito atentos com relação a isso, porque o IBGE é necessário. E não é à toa que atravessou todos esses 90 anos e hoje nós estamos aqui. Porque são pessoas como vocês, pesquisadores como vocês, estatísticos como vocês, que fizeram chegar até aqui na certeza de que a gente tem força suficiente para continuar, não por nós de forma individual, mas porque o Brasil precisa do IBGE para que a gente possa pensar uma política de desenvolvimento com bases reais, né? com informações reais, sabendo e acompanhando de perto as transformações que o Brasil e um país conservador precisamos ter, nós que queremos políticas de desenvolvimento que sejam para além das políticas conservadoras. Para isso, a gente precisa de informações corretas e sentir para onde a sociedade está indo, em que direção, e ver o que é possível fazer para dar esclarecimentos para que a gente possa colocar, se é possível que isso é possível, que a gente possa, através de informação, de diálogo, principalmente de informação, porque informação é poder, passarmos essas informações para a população. Então, há 90 anos, o IBGE ajuda a contar a história do nosso Brasil. É responsável por produzir dados e informações que orientam de forma decisiva decisões políticas para governos que querem dar certo, para governos que querem governar olhando para todos que precisam, governando para todos e para todas, mas em especial para aqueles que mais precisam. Investimentos em pesquisa, políticas sociais, pesquisa como censo demográfico, a PNAD contínua, levantamentos econômicos, agrícolas e ambientais. O IBGE revela o Brasil real, o Brasil que nós temos. Porque eu sempre digo que informações, ela mostra como realmente é. Então, eu fico muito feliz com isso e é importante que a gente saiba, através das informações que o IBGE nos revela, como vivemos, quantos somos, quem somos e quais transformações estão em curso no nosso país para que nós possamos acompanhar e decidir as políticas que precisam ser feitas. Para finalizar, eu quero dizer para vocês que eu tenho eu diria que uma questão muito sentimental com o IBGE, porque na minha juventude, lá quando eu estava com meus 18 anos, 19 anos, pois eu fazia pesquisa para o IBGE. Naquele tempo, contratavam jovens, né? É verdade. Contratavam jovens estudantes, eu não sei se hoje continua assim, professor, e eu me inscrevia, eu ganhava e eu rodava a Belém inteira, Paulo Rocha, tá? Atrás dessas informações, e aquilo me deu um conhecimento, principalmente de humanização, porque eu vi de perto como as famílias eram, como as pessoas eram, e aquilo eu tenho certeza que influenciou decisivamente no tipo de vida que eu resolvi levar na minha vida adulta e para quando eu chegasse nos meus 65 anos, como estou agora, tenho certeza que essas pesquisas que eu fiz para o IBGE lá atrás influenciaram nas decisões políticas que eu tomei na minha vida. Então, eu tenho essa questão sentimental com o IBGE e eu tenho certeza absoluta que foi essa instituição que me fez criar uma consciência crítica, real, sobre o Brasil que eu queria, sobre o estado do Pará que eu queria, sobre os municípios que eu queria, e é por isso que eu estou na luta até hoje. Muito obrigada. Nós vamos continuar ouvindo o pronunciamento dos membros da mesa. Vamos fazer esse pronunciamento por ordem inversa, no tempo de 3 minutos, por gentileza. Nós vamos ouvir a senhora Atiliana do Socorro Leão Dias. Você pode falar da mesa ou pode falar aqui da tribuna. Boa tarde. Cumprimento a nossa excelentíssima deputada e presidente dessa mesa, Maria do Carmo. E cumprimento a todos dessa mesa, ao nosso presidente, superintendente, todos que estão aqui, nossas autoridades, nossas mulheres, todos que estão fazendo parte dessa plateia para um momento que para nós é muito importante, como FAPESPA.
em nome do nosso presidente, Marcel Botelho, estamos aqui para deixar um abraço e dizer que é muito importante estarmos aqui representando. A FAPESPA tem uma parceria com o IBGE, que é de longos anos, longas datas. E eu sou diretora de estatística, e, para a alegria da nossa deputada e de todos, as 3 diretorias de estudos da FAPESPA são oriundas do IDESP. Nós carregamos os trabalhos que nós fazíamos lá, que fazia no IDESP, nós fazemos hoje na FAPESPA. Então, para nós, assim, é muita alegria e de muita importância poder estar carregando, junto conosco, tudo aquilo que o IDESP tem de uma excelente herança para tomadas de decisões. É um legado, né? Eu quero agradecer a acolhida e cumprimentar a todos. É com grande honra que participo desta solenidade representando o nosso presidente. Celebrar os 90 anos do IBGE reconhecer a trajetória de uma instituição mais importante do nosso país, responsável por produzir informações essenciais para o planejamento, a gestão pública, o desenvolvimento científico e a construção de políticas voltadas à melhoria da vida da população brasileira. Ao longo da sua história, o IBGE consolidou como referência nacional, internacional na produção de dados estatísticos, geográficos, socioeconômicos, contribuindo de forma decisiva para o conhecimento da realidade em toda a sua diversidade, a nossa sociedade brasileira. No estado do Pará, o trabalho desenvolvido pelo IBGE possui importância estratégica, especialmente para a Amazônia, onde o conhecimento científico, territorial e populacional é fundamental para promover o desenvolvimento sustentável, inclusão social e fortalecimento das políticas públicas. A parceria entre a FAPESPA e o IBGE já vem de longa data e representa um importante exemplo de cooperação institucional em prol do desenvolvimento do nosso Estado. Juntos, realizamos estudos, levantamentos fundamentais, entre eles a consolidação e construção do Produto Interno Bruto, o PIB, do Estado do Pará e dos municípios. Informações essenciais para o planejamento econômico, definição de políticas públicas e fortalecimento da gestão pública. A FAPESPA reconhece e valoriza profundamente essa contribuição histórica, pois ciência, pesquisa e informação caminham juntas. Não há desenvolvimento sem dados confiáveis, sem estudos técnicos e sem instituições comprometidas com a verdade e dos fatos e com o interesse público. É sempre importante relembrar que os dados produzidos pelo IBGE não apenas retratam a realidade brasileira, mas também servem de base para decisões que impactam diretamente a vida das pessoas. Nessa ocasião tão especial, eu quero agradecer e parabenizar todos os que estão presentes, todos os servidores do IBGE, todos que fazem parte desse time, que, com dedicação e compromisso, constrói diariamente essa instituição respeitada e essencial para o Brasil. Recebo o conhecimento da FAPESP e do Governo do Estado por esta trajetória de excelência, seriedade e contribuição ao desenvolvimento do nosso país. Obrigada. Próximo pronunciamento, senhor Doriedson do Socorro Rodrigues. Boa tarde a todos e a todas. Saudar a mesa aqui na pessoa da presidente dessa sessão e propositora, a deputada Maria do Carmo, né, que tem um papel muito importante nesta Amazônia, perpassando lá por Santarém, mas também caminhando pelo Baixo Tocantins e outros territórios deste nosso imenso Pará. Saudar também esta mesa na pessoa do ex-senador, ex-deputado federal e superintendente da Sudã, o Paulo Rocha, o senhor Paulo Rocha, que tem, e falo em nome do nosso magnífico reitor da Universidade Federal do Pará, professor Gilmar Pereira da Silva,
que se encontra na reunião da Andifes, em Brasília, e, portanto, não pôde estar presente, mas me delegou esta função. E o deputado senador, né, porque foi deputado, foi senador, é sempre deputado e senador, Paulo Rocha, com papel imenso para com as universidades, um conjunto de emendas parlamentares e de ações que fortaleceram a Universidade Federal do Pará. Também saudar esta mesa, na pessoa da senhora Atiliana Dias, que representa a Fundação de Pesquisa deste Estado, representando o professor Marcel, o Rony, representando o IBGE no seu contexto no Estado do Pará, temos uma ação lá na Universidade Federal do Pará, e o querido professor Márcio Polschmann, que é um grande pesquisador deste país e que está à frente também de uma grande instituição, que é o IBGE, tão grande quanto as universidades. Faço esse registro. Feitos esses registros, parabenizar pelos 90 anos do IBGE. O IBGE é uma instituição importantíssima para as universidades públicas desse país. Importantíssima. Primeiro, porque, a partir do seu trabalho, há um conjunto de elementos que subsidiam as pesquisas feitas pelas universidades. Essas pesquisas, subsidiadas a partir de dados do IBGE, contribuem para se pensar perspectivas de desenvolvimento, para se pensar perspectivas de processos de inclusão e de permanência, por exemplo, de jovens nas universidades. O presidente Márcio Polschmann, deputada estadual Maria do Carmo, Atiliana, Rony, superintendente Paulo Rocha. A universidade, nesses últimos meses, lançou, por exemplo, o edital Migre, que dá condições para um conjunto de refugiados, apátridas, entrarem numa universidade pública como a federal. Ora, mas a proposição desse tipo de edital, ele perpassa pela compreensão dos sujeitos que estão nesse território. Ele perpassa pela necessidade de você ter informações sobre quem são esses sujeitos, de onde eles são, qual a situação socioeconômica. A universidade lançou, ultimamente, o edital MOBAF, que é um edital para poder possibilitar a mobilidade de negros, indígenas, no interior da universidade. Isso se faz com informação, isso se faz com dados. A universidade lançou também, por exemplo, o edital MOBA, que dá a possibilidade de sujeitos, de pessoas formadas poderem voltar para a universidade, internamente fazer mobilidade. Recentemente saiu um edital a partir de apoio do Pronera, com financiamento pelo INCRA, que vai dar condições de um conjunto de homens e mulheres desse nosso Estado, viu, presidente Márcio Polschmann, de fazer direito, de fazer geografia, de fazer engenharia sanitária e ambiental. Mas para que essa política de inclusão, de acesso a uma universidade pública aconteça, perpassa pela necessidade de informações que possam nos orientar em tomada de decisões em busca de financiamento. Por exemplos como esse, a partir da Universidade Federal do Pará, nós registramos os parabéns pelos 90 anos dessa instituição, pela presidência do professor Márcio Polschmann, que é um colega pesquisador, como eu disse anteriormente, e com uma capacidade, faço esse registro, de análises muito importantes a partir dos dados do IBGE, como o próprio site já revela, né? Tive a oportunidade de estar com o professor Márcio Polschmann, em 2022, num evento de grupos de pesquisa do qual faço parte, em que as análises que ele fazia a partir de dados do IBGE e de outros dados possibilitavam muito se pensar e fazer a educação neste país. Parabéns, deputada, pela proposição, parabéns pela Assembleia, pelo aceite da proposição, e parabéns ao IBGE, na pessoa de seu presidente, na pessoa do seu representante regional, estadual, e ao nosso senador e superintendente da Sudam, que busca, aí, por meio da Sudam, implementar um conjunto de políticas de desenvolvimento no país, no Estado e na região, que com certeza tomam os dados do IBGE.
Parabéns, parabéns e viva os 90 anos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e parabéns a todos os trabalhadores e trabalhadoras que fazem parte desta importante instituição para nós brasileiros. Parabéns. Dando continuidade à fala da mesa, vamos ouvir o senhor Rune Helder Nogueira Cordeiro. Boa tarde a todos, a todas. Gostaria de iniciar minha fala cumprimentando e saudando os membros e autoridades aqui da mesa, né, a deputada estadual Maria do Carmo, pelo qual já faço também um agradecimento pela proposição dessa celebração, né, dos 90 anos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cumprimentar também o Paulo Rocha, né, superintendente da Sudam. Cumprimentar o Dori Edson, aqui representando a reitoria da UFPA. Cumprimentar a Tiliana, nossa diretora de estatística, né, da FAPESP, nossa parceira e irmã aqui estadual. E o Márcio Pótimo, nosso presidente aqui presente. A gente reconhece o esforço de estar, né, nessa rotina, né, de compromissos, né, e poder estar aqui com a gente hoje. Para a gente é uma honra, né, estar aqui hoje celebrando essa data, 90 anos do IBGE. Celebrar 90 anos, celebrar a instituição é um reconhecimento, né, de toda a contribuição, todo o esforço, o comprometimento, né, dedicação, né, e credibilidade do órgão, né, junto à sociedade brasileira, em diversos aspectos, né, tanto na parte econômica, na revelação das transformações sociais que ocorreram, né, ao longo desses anos, na demografia, na população e também nas mudanças do seu território. Em relação ao território, né, a gente pode arriscar dizer aqui, deputada, que talvez o IBGE seja o órgão federal com maior capilaridade e presença no território brasileiro hoje. Seja nas áreas rurais, né, no campo, seja nas áreas urbanas, seja visitando, né, e junto, né, aos povos e comunidades tradicionais, indígenas, ribeirinhos, quilombolas. Né, então, nós nos fazemos presente, né, nesse território brasileiro. E quando a gente fala do Pará e da Amazônia, né, esse desafio ele se multiplica, né, porque o nosso território a gente reconhece os desafios, né, de desenvolver um trabalho, né, dentro de uma escala continental. Eu vou citar um desafio aqui que nós estamos hoje, né, nesse exato momento aqui em que nós estamos celebrando os 90 anos aqui na LEPA, nós temos uma equipe, né, mobilizada em Barcarena, realizando um teste piloto, né, para o próximo censo agroflorestal que vamos realizar em 2027. Esse teste piloto ele faz parte de uma metodologia, de um cronograma, né, do Instituto, né, que avalia ali, naquele momento, testar os equipamentos, as ferramentas de coleta, o questionário, as operações de campo, para que a gente possa fazer um censo de qualidade no próximo ano, e com 100% de cobertura. E a gente avalia também que o censo agropecuário, nós vamos visitar algo em torno, ou até mais, de 5 milhões de estabelecimentos, né, em todo o Brasil. É um desafio, né, para nós todos. Eu também queria registrar aqui um sonho que a gente tem dentro da instituição e que ele já vem sendo concretizado, mas a gente precisa avançar, que é a atualização dos limites municipais dos nossos municípios no Estado. Nós temos 144 municípios. Essas leis, né, de criação e de limites, eles remontam à década de 40, né, onde nós não tínhamos ainda as ferramentas, as tecnologias que nós temos hoje, né, georreferenciamento, satélite, coordenadas, e a gente precisa avançar. Eu costumo dizer que a gestão municipal
ela só se faz eficiente e eficaz quando se conhece o território. E em muitos momentos aqui dentro do Estado, a gente tem alguns conflitos, né, de desconhecimento desses limites entre os municípios. Então, a gente gostaria de dizer também que o IBGE não faz coleta sozinho, né? Nós dependemos também, né, dos parceiros. E eu gostaria aqui também de fazer um registro e cumprimentar todas as instituições aqui presentes, parceiras do IBGE, que nos ajudam a cumprir com a nossa missão de retratar o Brasil e também de disseminar essas informações, né, para a sociedade como um todo. Gostaria também de fazer um registro em especial aqui a todos os servidores do IBGE, mas também, em especial, aos servidores da superintendência, né, pelo reconhecimento aqui do trabalho que é desenvolvido na instituição, né, e que, em muito, acaba sendo um trabalho silencioso, né, mas que tem um impacto profundo nos resultados. Eu digo silencioso porque, quando a gente divulga um número frio, né, um dado da inflação, ou um mapa, né, ou algo relacionado ao meio ambiente, por trás desses números e desses mapas, existe uma equipe inteira trabalhando para que isso seja concretizado. Então, eu queria fazer um agradecimento especial às equipes que trabalham, né, em campo, né, para que a gente possa cumprir com mais essa missão. Que venham os próximos 90 anos. Vamos continuar firmes no nosso propósito, com compromisso, com a mesma credibilidade, né? Eu garanto que a gente vai... Nós recebemos dos colegas essa missão e vamos transmitir essa missão para os novos que estão chegando, e com firmeza e com compromisso nós vamos dar continuidade a essa missão do IBGE. Parabéns a todos, muito obrigado. Dando continuidade, vamos ouvir agora o senhor Paulo Rocha. Vocês me permitem só uma informação antes do Paulo, rapidinho. Nesse momento, o Estado do Pará está vivenciando uma situação muito difícil, né? Porque o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso resolveu questionar na Justiça as nossas dimensões geográficas e querem tirar uma parte significativa do Estado do Pará, que é a parte ali do sul, né? Que eles chamam de Matopi. Um pedaço do Maranhão, um pedaço do Tocantins, um pedaço do Piauí e um pedaço levando da Bahia, né? Aí tira tudo. E isso tudo por questões econômicas, porque essa área nossa que está sendo questionada é a área onde poderia passar ferrogrão, onde poderia passar uma série de investimentos econômicos. Então, para não ficar no estado do Pará, eles querem tirar Mato Grosso e esses investimentos serem todos para Mato Grosso. Pensa um estado do Pará sem tanta gente que a gente conhece há anos como irmãos, né? Que são as pessoas que ficam nos municípios mais longínquos. Mas nós estamos enfrentando isso agora e já tínhamos ganho, eles conseguiram reabrir, não sei o que foi que aconteceu, e agora o Estado está sendo chamado em Brasília para novas audiências sobre essa possibilidade de se rediscutir o tamanho do Estado do Pará, o que é inaceitável assim, para todos nós, né? Mas a gente tem que enfrentar a justiça por isso, né? Por favor, Paulo, é com você. Queria saudar a todos e a todas. Maria, muito importante. Parabéns por esse tipo de iniciativas, e que é não só para homenagear, mas também para reconhecer o papel das nossas entidades, das nossas instituições. Então, e é muito importante isso, e torna-se, inclusive, estratégico, para a gente mostrar para o nosso povo a importância daquilo como a gente construiu ao longo de anos, de século, instituições que consolidam o processo democrático do nosso país.
Quando eu falo democrático, não é só, mas é numa visão mais estratégica de democracia. O papel do IBGE é uma dessas entidades estratégica para o desenvolvimento econômico e humano do nosso país. Então, queria saudar aqui, primeiro, os funcionários, aqueles que se dedicam, né, não no seu trabalho, nas suas obrigações, mas também, cada vez mais, eu sei, o sentimento que tem aí de ser orgulhoso para servir, né, uma instituição como o IBGE. Né? Parabenizar o Rony. Vocês viram que ele expressou exatamente isso. Né? Mas parabenizar o Márcio. Desculpa a intimidade, falar em Márcio. Porque o Márcio é desses companheiros que eu considero um dos quadros que serve o nosso Estado brasileiro, dos mais preparados do nosso país. Esse cara aqui deveria estar no ministério do governo Lula. E eu digo isso, pessoal, porque um dos maiores crimes que o governo passado fez no nosso país foi desconstruir, e, em alguns casos, destruir o Estado brasileiro que nós já tínhamos conquistado, já tínhamos construído. Vê aí a consequência. E com argumentos chulos, por exemplo, eles queriam destruir as universidades do nosso país. E com discurso preconceituoso e chulos, porque as universidades eram verdadeiros antros de maconheiros e não sei o que mais, etc. E eles faziam, conforme a importância dos órgãos, de uma maneira sorrateira. Eles queriam acabar com alguns órgãos, com a universidade, cortando o orçamento. Eu era senador na época, os reitores de todo o Brasil atrás da gente para conseguir como diz o Lula, uma merreca de financiamento público para poder socorrer. Então, queriam destruir mesmo. Aqui o companheiro do Correio. Agora estão dizendo que o governo Lula faliu o Correio. Mentira, foi eles que faliram. Foi eles que queriam destruir uma entidade também histórica e importante para o processo, né, do nosso país, da informação, da comunicação, etc. Felizmente, companheiros como o Marcelo está recuperando, né, o Correio aqui no Pará, tem uma importância fundamental, né, para a comunicação do nosso povo e da nossa gente. Por isso é importante vocês se aproximarem do Marcelo e Rony aí para enfrentar esses desafios que estão postos para nós. Então, é muito importante, estratégico, a gente fazer esse tipo de homenagem, mas esse tipo de reconhecimento, e publicitar a importância e o papel que tem isso. Por isso, Maria, você não sabe quanto você está contribuindo, e a Assembleia Legislativa, para este processo aí, de trazer uma figura como o companheiro Márcio, para poder, né, receber essa homenagem, mas também para sentir a importância e a valorização que a gente dá para esse tipo de entidade, mas também esse tipo de companheiro. E eu aproveito para falar também sobre a questão da Amazônia. Olha, eu costumo dizer, e eu não perco, porque eu estou vendo aqui umas figuras importantes aqui, e a gente tem que se unir,
todos os amazônidas, em qualquer cargo que estejam, seja do governo do Estado, seja do governo federal, dos municípios, etc. Para a gente se unir e dizer para aqueles de fora, inclusive para os nossos brasileiros lá do Sul, e Márcio, aproveita e leva essa mensagem lá para os teus parceiros lá do Poder Central, que hoje estão falando em tal de desenvolvimento sustentável. Mas sustentar o quê? Sustentar quem? Porque esse desenvolvimento que nós temos agora, eles foram pensados de fora para dentro. O Márcio sabe. Nos impuseram historicamente que a gente tinha que exportar a nossa matéria-prima in natura. Foi assim na época da borracha, na época da castanha, na época da madeira, agora é na época do minério. Vocês lembram aí o pessoal do movimento sindical, quando a gente lutava, que a gente ia para cima da Vale dizendo que a Vale só deixa o apito do trem aqui, porque nosso minério vai embora in natura. E olhem para o nosso mapa, Amazônia. Tudo que a humanidade precisa, nós temos em abundância. Tudo. Mas nós temos um povo tão pobre. O Lula repete sempre isso. Agora os europeus estão mandando para nós para cá uma merreca, para a gente manter a floresta em pé. Mas o que é que a gente vai fazer com 30 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia? Está contemplando a árvore? Tem que ser um modelo de desenvolvimento que leve em consideração a importância da floresta, o equilíbrio climático, mas também pense nesse humano que fica aqui embaixo dessa floresta. Por isso, esse debate sobre desenvolvimento sustentável, nós temos que nos unir para dizer para todo mundo, inclusive para o governo central, ou para o europeu, para quem quer que seja, qual é o desenvolvimento que nós queremos e que resolve o problema do nosso país. E a Sudã está cumprindo esse papel. Cheguei lá, era um desses organismos que estava sendo destruído, desconstruído. Lá, com pouco que ficou, estamos tentando tocar e exatamente corrigindo isso, que eu digo sempre, nós estamos, esse governo que o Lula assumiu agora, é um governo de consertação, para a gente consertar exatamente aquilo que eles tentaram destruir ou desconstruir. Vide o orçamento do nosso país. Inventaram um tal do orçamento secreto, que agora não está tão secreto assim, porque está na mão do Congresso, que captura e impossibilita o Executivo a implementar políticas importantes para o desenvolvimento do nosso país. E queria falar só rapidinho aqui do potencial que nós temos. A Sudã, onde eu estou, ela também já foi superintendente lá. No primeiro governo Lula. Primeiro governo Lula. E a Sudã só financiou um grande projeto, o grandão. O grande projeto agropecuário, o grande projeto mineral, o grande projeto, enfim, nada contra. Mas o pequeno ficou de fora. Eu vou ler aqui um dado, esse aqui não foi publicado pelo IBGE, mas com certeza tem. Olha esse dado aqui, pessoal. O menor IDH do Brasil não é mais no Nordeste, muito menos no Piauí. Sabe onde é? Aqui, na Amazônia. Bem aqui, vizinho de nós, a Ilha do Marajó. É onde está concentrado o menor IDH do Brasil. O que eu falei, com toda essa riqueza que a humanidade
Precisa, nós temos, mas está aqui. O interior do Amazonas, Roraima. Eles viram aquela vergonha que nós passamos? O índio, os indígenas lá, os Yanomamis, donos de reservas de ouro, morando em cima do ouro, mas aquelas fotografias que rodou o mundo todo, o índio morrendo de fome, com a costela aparecendo. O que é isso? A ausência de política de governos. Esse tal do desenvolvimento. Olha aqui. Dos 20 municípios considera mais pobres dentro da dimensão que essa pesquisa fez, necessidades humanas básicas, fundamentos de bem-estar e oportunidades de trabalhar, de produzir. Desses 20, 11 são do Pará. Jacareacanga, Portel, Pacajá, Anapu, Uruará, Trairão, Banaque, São Félix do Xingu, Cumaru do Norte, Oeiras e Anajás. Olha só aqui essa contradição, Márcio. São Félix do Xingu é um dos municípios de maior território, mas você sabe que a Félix do Xingu é o maior produtor de boi do Brasil, individualmente como município. O maior rebanho do Brasil de boi, mas está aparecendo nos municípios mais pobres. Então, a gente, como está no órgão importante para pensar esse desenvolvimento, eu faço questão de repetir isso. Por onde eu vou? Para mostrar, para ver se a gente se indigna, para ver se a gente vai para cima dos governos, qualquer que seja ele, para poder corrigir isso. Então, nós estamos muito empenhados lá na Sudã, companheiro, os que estão no órgãos federais sabem disso, eu criei um fórum de gestores federais, que a gente se reúne de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias, exatamente para juntar todo mundo, para a gente discutir com o governo do Estado, com os governos municipais, os empresários, os trabalhadores, os pesquisadores, para a gente pensar junto qual é esse desenvolvimento sustentável. E foi assim que nós fizemos para pensar e decidimos planejar a partir das áreas mais empobrecidas. Fizemos o plano do Marajó. Vamos começar esse mês agora. Eu consegui aí um financiamentozinho por aí para a gente começar a produzir. E exatamente a partir da vocação e do potencial que cada micro-região tem para a gente fazer. Vou falar que tem baiano aqui? Não é da Bahia, não? Olha, nós já passamos, o Pará já passou da Bahia em termos de produção de cacau. Não é? E no Marajó, vocês sabem que nós somos um dos maiores produtores de açaí. E nós decidimos planejar a partir da produção do açaí e incluindo outras produções que a gente chama de floresta produtiva. Plantar cacau, plantar copaíba, andiroba, bacuri, castanha, etc. Para poder fazer a floresta produtiva. Aí sim a gente está contribuindo com a floresta, o clima, mas nós estamos privilegiando a geração de renda para aquele cidadão que é dono dessa floresta, etc. E olha só, pessoal, para se contrapor o discurso que temos que exportar as matérias-primas nossas. Do açaí, nós já estamos fazendo aqui, verticalizando, industrializando aqui, um monte de coisas. Da polpa do açaí, nós estamos fazendo bebida alcoólica, vinho. Eles estão procurando qual é o melhor nome
para não chamar de vinho tinto, porque o vinho tinto vem da uva, mas e bom o vinho. Vamos aqui na Estação das Docas, que já está lá, naquelas barraquinhas, estão vendendo já esse vinho a R$160 a garrafa. Claro que ali foi para vender para turista, tá? Mas com certeza nosso pessoal consegue um preço por aí melhor. Mas, olha, da polpa. Aqui em Quaraci, nós incentivamos duas senhoras a fazer uma fábrica lá de tirar cosmético de coisas do açaí, da polpa do açaí. Sabonete, creme esfoliante, etc, etc. E do caroço. Caroço, nós estamos fazendo carvão, café, chocolate. E olha só, quem tiver a oportunidade de visitar a fábrica de cerveja, e a nossa fábrica de cerveja, a Serpa, a energia que move a caldeira e as coisas para poder fazer a cerveja é a partir do caroço do açaí. Ou seja, estão produzindo energia a partir do caroço do açaí. Aqui em Castanhal, dentro do caroço do açaí tem um líquidozinho. Eles misturando com látex, produzem uma borracha mais maleável e mais confortável. Eles estão produzindo tênis, borracha do tênis, a partir dessa mistura do caroço do açaí com a látex. E quem quer ver mesmo, aquela agência que o Banco do Brasil inaugurou ali na DOCA, né, que ele fez uma espécie de mistura de comércio. Vamos lá. Tem lá uma primeira loja à direita, está vendendo esse tênis a partir dessa mistura. Eu estou dando esse exemplo, o potencial que a gente tem de agregar valores, de industrializar, de gerar emprego, de verticalizar aqui na nossa região. E é esse projeto que nós vamos começar lá no Marajó. Então, Márcio, parabéns, companheiro, pelo papel que você cumpre hoje no país, através dessa entidade tão importante e estratégica para o nosso desenvolvimento. E a gente tem que fazer essa somatória, unir os nossos valores, unir as nossas entidades, unir os nossos governos, para que a gente possa realmente dar resposta a esse desafio que tem. A gente viver num país tão rico, mas nós queremos que o nosso povo também participe dessa riqueza, mas também, através dessa riqueza, conquiste a sua dignidade e a sua cidadania e a felicidade das suas famílias. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o presidente nacional do IBGE, o senhor Márcio Postman. Com um abraço fraterno e solidário, cumprimento em nome de mais de 11 mil servidores do IBGE, distribuídos por 27 superintendências, além dos 26 estados, mais o Distrito Federal, bem como mais de 560 agências que o IBGE possui, distribuídos por todo o território nacional e que constituem a rede de coleta de informações dessa instituição que é o orgulho do Brasil. Agradeço, portanto, a presença, a honra dos que estão aqui presencialmente, bem como os que nos acompanham pelas oportunidades de difusão da informação e da comunicação por esse Parlamento do Estado do Pará. E é com base nisso que gostaria muito justamente de agradecer também essa oportunidade que a nossa deputada estadual, Maria do Carmo, nos oferece como propositora e, ao mesmo tempo, também
a preparação de algo que vai ganhar o Brasil pelas oportunidades que o nosso parlamento e as diversas instituições da República homenageiam ao IBGE. Então, muito obrigado, deputado, em nome de todos os nossos servidores. Enquanto nós estamos aqui recebendo esta homenagem, os nossos servidores estão em campo, como foi bem aqui mencionado pelo Rony, muito próximo daqui, já investidos de um segundo teste para a realização do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, que vai revelar de forma mais abrangente não apenas a nossa produção, a ocupação no agrário brasileiro, mas também todos os nossos ativos, das nossas florestas, também da nossa produção em lagos, rios, açudes, uma revelação que coloca em questão, inclusive, como o nosso superintendente da Sudam, Paulo Rocha, nos mencionou, a ideia, a necessidade de pensar o nosso desenvolvimento sustentável, mas a partir de quem e para quem. Perguntas básicas que devem vir acompanhadas não apenas de um conceito simples como desenvolvimento. Muito obrigado também, Paulo Rocha, nosso amigo, representante do povo desse Estado e que tanto tem servido ao Brasil. Também é necessário destacar que essa grande operação estatística que está em curso, ela se dá através de uma série de outros produtos contínuos que a instituição produz. Nós temos o índice de inflação, por exemplo, são cerca de 2.000 colegas que estão envolvidos na produção do que baliza os preços no nosso país, o custo de vida. São cerca de 500.000 preços levantados todo mês, em 30.000 locais de compras, e em 10 regiões metropolitanas, 5 capitais, uma grande operação num país de dimensão continental. Também outras pesquisas que a instituição faz, ao todo, segundo o nosso plano de trabalho da instituição, serão, ao longo do ano, 269 estudos e pesquisas divulgadas. É difícil nós termos em outros países uma instituição que produza tanto nesse sentido e a sua produção serve, evidentemente, para a gestão pública, privada, mas também as universidades, né, que, com base nessas informações oficiais, produz conhecimento, análises. Então, quero agradecer o Dr. Edson Rodrigues por estar aqui representando a Universidade Federal do Pará, a qual nós temos um grande reconhecimento e parcerias. Esperamos aqui, estamos conversando com o Rony, a oportunidade de um diálogo, inclusive com a Faculdade de História, porque a gente tem um certo conhecimento a respeito do IBGE na sua Constituição em termos nacionais, a partir do Rio de Janeiro, mas nós não temos ainda grande produção, uma memória do que foi a presença do IBGE nos estados. Então, seria talvez uma oportunidade desse esforço, né, de reconhecimento, de estudo desse passado tão importante da nossa instituição, e bem como, evidentemente, o reconhecimento, né, de que a estatística, as informações que nós temos ajudam também no financiamento e na organização da produção de estatística de maneira mais geral, e aí também agradecer à senhora Atiliana Lias pela fala e pela participação nesse momento de homenagem ao IBGE. Né? E finalizo assim reconhecendo também o Rony, que é o nosso superintendente, é um superintendente que muito atuante e que, de certa maneira, ajuda, junto com a sua equipe aqui do Estado, um Estado realmente bastante grande, com grande complexidade do ponto de vista das ações, e isso tem sido feito com grande qualidade pela liderança do Rony. Produzir dados geocientíficos, né? Aliás, o mapa que está aqui na entrada, senador, ela revela, é um dado sobre a riqueza do ponto de vista ambiental, dos recursos naturais, vamos dizer esse termo,
e que mostra, na verdade, a centralidade do Brasil no mundo como sendo, na verdade, o país mais importante do que diz respeito à biodiversidade. E se nós olharmos dentro do Brasil, nós sabemos aonde isso está. Então, é momento, certamente, do povo desta terra, desse local, chamar a atenção, não é, que nós devemos ter um outro tipo de ação e o protagonismo que o Brasil necessita e que vem sendo conduzido pelo presidente Lula é uma marca necessária de uma inflexão em relação à questão do desenvolvimento sustentável. Mas, dizia, a produção de dados geocientíficos e estatística garante as condições necessárias para se governar o futuro. E foi justamente isso que levou ao presidente Getúlio Vargas, logo no curso da Revolução de 1930, a repensar o sistema estatístico brasileiro. E com base neste diagnóstico que foi feito em 1934, a necessidade de instaurar uma nova instituição para responder os anseios de uma sociedade em transformação, que era a sociedade que saía do agrarismo, vindo da monarquia e, posteriormente, pela República Velha, em direção, então, agora, cada vez mais, uma sociedade urbana e industrial. E foi isso que, na verdade, criou as condições para que o IBGE surgisse e superasse os entraves que havia na instituição criada em 1871, responsável pelo primeiro censo do Brasil, em 1872, que foi a Diretoria Geral de Estatística. Assim como o IBGE hoje consolida 90 anos de existência, nós temos no sistema estatístico oficial brasileiro 150 anos constitutivos. Foi uma batalha no Brasil construir o sistema estatístico, nada simples, porque o sistema estatístico, dado a sua metodologia, o seu compromisso científico e técnico, ele revela a realidade. E a realidade nem sempre é de interesse das elites. E era justamente isso que impedia a construção do sistema estatístico já em 1850, a partir de uma lei estabelecida e que definia a realização do primeiro censo demográfico em 1852. Naquele momento, a visão oficial do Brasil, né, do Brasil oficial, como dizia Machado de Assis, sempre tem o Brasil oficial e o Brasil real. A visão do Brasil oficial naquela época era de um país constituído por uma população branca, alfabetizada, uma população praticamente equivalente à população europeia, e que o futuro do Brasil estava garantido pelo fato de ele apenas ser um país jovem, e então, nesse sentido, não tinha o mesmo tempo que os países europeus, mas que esse futuro chegaria muito rapidamente. Não é? E, na realidade, o que se percebeu justamente que foi quando se faz o censo de 1872, diante da resistência que havia à criação do sistema estatístico brasileiro, se revela um país real muito diferente do oficial. Revelou, em 1872, um país com cerca de 2/3 do total de sua população constituída por não brancos. A maior parte da população brasileira não era branca naquele momento, né? Era um país de analfabetos. Era um país com enorme dificuldade de exercer a língua portuguesa. Tanto é que os registros da época apontam que a língua falada em maior expressão era o tupi-guarani. Era uma população com cerca de 10 milhões de habitantes que tinha 15% dessa população formada por escravos. Então, revelar a estatística, através da estatística, a realidade, nem sempre ela é plausível aos interesses de uma elite que não quer transformar o país. Então, em 1936, quando no Palácio do Catete, que era a sede do presidente em exercício, tem uma frase lapidar muito importante do presidente Getúlio Vargas que diz o seguinte: não apenas estou cedendo o meu ministro de Relações Exteriores, Macedo Soares, que foi o primeiro presidente do IBGE e ficou 16 anos como presidente da instituição. Então, dizia Getúlio, não apenas estou cedendo o meu ministro de Relações Exteriores para ser o presidente desta instituição, como também estou cedendo um espaço do Palácio do Catete para funcionar a instituição. E o IBGE funcionou em 1936 numa sala contígua
a do presidente da República, dada a importância estratégica da produção desse conhecimento, desses dados, porque havia ali a vontade de governar o futuro do Brasil. E o futuro do Brasil colocado era ser um país urbano, um país industrial, e para governar o futuro é preciso planejamento, é preciso informações que não se tinham naquele momento, porque a Diretoria-Geral de Estatística tinha obstáculos a produzir esse dado. Como, por exemplo, não havia uma rede de coleta. A coleta de dados dependia das províncias daquela época, ou estados atualmente. Não chegavam as informações sistematizadas no mesmo tempo. Não é? Tanto é verdade que o último censo realizado foi em 1920, ele foi feito através do trabalho de delegados de polícia, de padres, delegados de paz. Não é? Então, não havia uma força, um servidor público. Tanto é que, ao criar o IBGE, não é? Passou a ter, então, uma rede de coleta. E a rede de coleta foi organizada através das delegacias, as delegacias do IBGE, que não era como se usava esse termo delegacia, não apenas para a polícia, mas a delegacia, eu imagino que dos Correios talvez tenha sido isso no passado, delegacia na saúde, delegacia da educação, porque a delegacia não era de repressão de delegacia, era uma delegação do Estado Nacional às províncias, aos estados, como uma possibilidade de centralização das informações, no caso do IBGE. Então, o IBGE é criado, aí já estamos falando de 1938, quando une a geografia com a estatística, que é digamos assim, um ineditismo, porque nenhuma instituição de estatística no mundo junta estatística com geografia. É a primeira a fazer isso, fundamental. Somente em 1983, o INEGE, Instituto Nacional de Geografia e Estatística do México, e que associa a geografia com estatística. E em 2005, nós temos um outro país que também estabelece geografia e estatística. O resto no mundo não ocorre assim. Então, foi a partir ali das decisões dos anos 30 de construir um país urbano industrial que o IBGE, junto com o DASP, inclusive, que é outra instituição importante daquele momento, organiza o Estado e oferece as informações necessárias para o planejamento. O planejamento que o Brasil foi exercendo em vários governos, o plano de metas do Juscelino Kubitschek, por exemplo, é constituído com base nas informações do IBGE, que funciona até o início dos anos 60 como uma instituição subordinada ao presidente da República. Somente nos anos 60 que o IBGE deixa de estar subordinado à presidência e fica em linha com o Ministério do Planejamento, como nós estamos até hoje. Por que eu estou dizendo isso? Que quem governa, quem produz dados estatísticos e geocientíficos, ajuda a governar o futuro. Porque essa é a questão que nós estamos vendo hoje. Nós estamos hoje, não é mais o Brasil não é mais uma sociedade industrial, nós somos uma sociedade de serviços. Quase 4/5 da ocupação brasileira estão no setor terciário, serviços. E não são apenas serviços tradicionais, são serviços de uma sociedade hiperconectada. Quase todo mundo tem celular, está conectado a uma rede social, está em informação online imediata, ou seja, hoje tem uma pressão da sociedade por informações imediatas. Então, isso coloca para o IBGE um desafio enorme de olhar os próximos anos como algo necessário de atualização da nossa forma de trabalho e de produção. Porque, obviamente, o prefeito, o governador, o presidente quer as informações, assim como as entidades privadas, a população em geral, informações mais imediatas. E esse é o processo que nós estamos em curso na instituição, um processo de transformação digital muito avançado e em defesa da soberania nacional. Porque se há mais de 200 anos atrás, as diferentes gerações de povos que estavam construindo o Brasil em 1822 tinham clareza de que um país se faz com soberania política, das decisões serem tomadas no parlamento, as decisões tomadas em direção ao que se entende por país. E foi isso que, por exemplo, permitiu que, por 66 anos, entre 1822 e 1878, o Brasil continuasse tendo escravidão. Até 1821, a escravidão era a decisão dos conquistadores lusitanos. Mas de 1822 a 1865, foi uma decisão daqueles que tinham a condição de tomar decisões no Brasil. 100 anos depois, na década de 20, década de 30, estava colocado o tema da soberania econômica. É importante decisões feitas por brasileiros,
política, mas também é necessário que tenhamos decisões econômicas internalizadas. E, naquele momento, o Brasil era um país que quase não tinha decisões tomadas internamente, se produzia para atender o mercado externo. E, portanto, as decisões vinham de fora, de quem compra, e não de quem produz. E, por isso, o Projeto Nacional Desenvolvimentista de internacionalizar a industrialização. Hoje, o tema central do Brasil, ao nosso modo de ver, é a soberania digital, soberania de dados. E nós temos hoje grande dificuldade de defender e dizer que o Brasil é um país soberano de dados, porque nós temos 78% de toda a produção dos nossos dados estão processados, depositados em empresas estrangeiras. Inclusive, as universidades chegam a ser 100% dos dados processados, tá certo, por empresas estrangeiras, depositados em empresas estrangeiras, e uma parte dessas empresas são empresas localizadas num país cuja existência de uma lei as obriga a abrir os dados de interesse do governo daquele país. Então, isso é muito problemático, porque quem tem os dados governa o futuro. Tá certo? E hoje, essas instituições, essas chamadas Big Techs, têm mais informações, inclusive o próprio IBGE. Sabe mais do Brasil que o presidente da República, que o governador, que o prefeito. Porque nós todos, ao participar das redes sociais, tá certo? Nós autorizamos a política de privacidade, porque sem autorizar a gente não entra na rede social. E, na maior parte das vezes, a gente autoriza sem ler o que está lá dito. O que é a política de privacidade? E é talvez até bom não ler, porque ao ler você vai perceber que todos os dados, as informações, mensagens que lá foram depositadas não nos pertencem. As fotografias, os filmes, os vídeos, os pagamentos, as mensagens, a tomada de direção quando usa um aplicativo, tudo isso está sendo armazenado, capturado, processado e a serviço do algoritmo, que cada vez mais nos dirige. Isso, então, é uma questão nova que se coloca. Se nós não produzirmos os nossos dados, se nós não processarmos, tá certo? Fica na mão de empresa estrangeira. Então, qual é o conceito de país? Se você não tem informação produzida propriamente, governada propriamente. Tá? Ao mesmo tempo, o uso de inteligência artificial, que todo mundo hoje cada vez mais usa, o chat disso, daquilo, daquele outro. Tá? Isso diz o seguinte: o que é inteligência artificial? É a gente passar informação para treinar a máquina e a máquina nos devolver. Então, nós estamos passando a nossa informação para uma máquina de uma empresa estrangeira, ela captura essa informação e depois nos devolve, e cada vez mais como uma mercadoria. Tanto é verdade que essas grandes empresas são as mais valorizadas, as que têm maior faturamento no mundo. Então, nesse sentido, ao comemorarmos os 90 anos, não é? Reconhecermos que o IBGE surge como um processo de renovação, de reforma, de transformação do sistema estatístico, constituído lá em 1871, ele surge nos anos 30 para dar condições para que possamos governar soberanamente o nosso futuro. Esse é um desafio que o IBGE tem. E nós, todos os servidores, sabemos concretamente desse desafio e estamos empenhados na transformação também da instituição. Uma instituição que possa produzir de forma mais rápida, mais ágil. Estamos entregando nesse ano um planejamento até 2032 do que é necessário fazer do ponto de vista de termos as informações para governar aqueles que democraticamente assumem esse papel, governar melhor o nosso país. Esse é um desafio que nós assumimos, todos com os 11 mil servidores, de forma democrática, transparente, participativa, porque esse é o momento-chave do país ter uma visão do que será o próximo, o segundo quarto do século XXI. E o próximo quarto do século XXI, não é, tem inflexões no Brasil muito importantes de serem consideradas. A começar pela questão demográfica. O Brasil está vivendo algo que nunca havia anteriormente conhecido, que é uma queda na taxa de fecundidade, que a partir de 2041 a nossa população estagna e começa a decrescer em termos absolutos, porque o número de nascidos tende a ser menor do que o número de pessoas que vão vir a falecer. No século XIX, a população brasileira foi multiplicada por 5 vezes. No século passado, a nossa população foi multiplicada por 10 vezes. E nesse século, a nossa população deve reduzir em termos absolutos.
As projeções apontam que, possivelmente, no ano 2100, a gente talvez não esteja vivo lá em 2100, mas a população estimada em 163 milhões de habitantes, quando a população, no ano 2000, foi calculada pelo IBGE em 169 milhões. Para o ano 2041, a população estimada, hoje estamos com uma população em 213 milhões, a população estimada para o ano 2041 é 220 milhões de brasileiros. Então, a gente pode cair de 220 milhões para 163 milhões ao final do século. Isso é algo que nós vamos repensar. Muda completamente a forma de fazer política pública. A política pública que nós temos, ela é feita, em geral, com base na realidade observada. Como diz o nome, a realidade observada, já foi observada. E a política atua com o sentido de alterar as consequências daquele fato gerador. Então, por exemplo, no mês passado, a inflação foi de X%. Com base naquela inflação, se for alto ou for baixo, o Banco Central, o Ministério da Fazenda, ou seja, o governo, vai agir com base naquele resultado da inflação, do dado observado, para ver se atua nas consequências e evitar que a inflação decresça ou cresça, alguma coisa nesse sentido. O que nós temos hoje, a partir da ciência de dados, da inteligência artificial, dessa nova produção digitalizada que o IBGE está implementando, um fato fundamental de construir nova etapa das políticas públicas, que são as políticas públicas preditivas. Não mais políticas públicas com base na realidade observada. O que é uma política pública preditiva? É aquela que atua antes do fato gerador se concretizar. A partir de uma ação do governo ou dos agentes públicos que antecede o fato gerador. Então, por exemplo, nós sabemos que a população brasileira projetada passa por um processo de envelhecimento, nós sabemos identificar qual é o tamanho da população por município, por estado e por hipótese. Lá em 2035, no estado do Pará, a população vai ser de tantos milhões. Sabemos que desses tantos milhões, quais será a população nova, população em idade avançada, por quais municípios. Será que nos municípios onde a população mais idosa estará concentrada, nós estaremos com os equipamentos públicos adequados para o processo de envelhecimento? O censo de 2022 revelou, com base no ano 2010, que a população hoje não cresce mais nas regiões metropolitanas, está crescendo mais no interior do país, em municípios de 100 mil a 500 mil habitantes. Então, há um certo deslocamento da demografia para determinadas regiões do país. Será que nesses locais é onde o Brasil tem os melhores equipamentos públicos? As escolas, os postos de saúde, os hospitais? Porque nós temos hoje os melhores equipamentos em determinadas regiões que praticamente a população não cresce, quando não decresce. Hoje, 32% dos municípios brasileiros decresce a população. Então, são realidades colocadas, tá certo? Reveladas, e que abrem um campo novo de atuação, de pesquisa, e é por isso que o IBGE está envolvido na construção do SINGED, Sistema Nacional de Geociências, Estatísticas e Dados, é a integração dos diferentes bancos de dados. Quando o prefeito, o governador e o presidente recebem, por exemplo, uma publicação importante, que é o censo escolar. Dá para saber ali qual é o município que tem melhor, pior educação, o estado, como é que está no país, mas nós não sabemos, ao juntar, por exemplo, outras informações. Será que naquela cidade ou no estado que tem a melhor educação é onde tem menos desemprego juvenil ou maior? Será que é uma conexão entre a educação e a ocupação, a atividade econômica? Será que o dado de violência está conectado onde tem mais ou menos educação? Ou seja, a ideia do SINGED de construir um sistema que integre os vários bancos de dados, porque hoje cada ministério, cada secretaria municipal tem os seus dados, mas o país não tem os dados integrados, articulados de forma totalizante. É uma etapa muito importante de integração dos chamados registros administrativos. Então, são desafios que uma instituição madura, que chega aos 90 anos, mas está com vitalidade, com dinamismo, para dar um passo mais importante ainda, com o objetivo de ajudar o Brasil a se preparar para esse mundo novo que vem muito rapidamente acrescido. Muito obrigado pela atenção, pelo tempo, deputada, em nome de todos os colegas do IBGE. Eu fico aqui muito grato em poder participar desse momento tão importante a partir aqui do estado do Pará. Obrigado. A partir deste momento, teremos o ato de assinatura de cooperação técnica.
Acordo de cooperação técnica entre si celebram a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia e a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com a finalidade de promover atividades conjuntas voltadas para a construção, tratamento e disseminação de dados, informações e projetos de interesse comum dos partícipes, visando contribuir para o desenvolvimento das pesquisas do IBGE, bem como da área de atuação da SUDAM. Convido o senhor Paulo Rocha, superintendente da SUDAM, senhor Márcio Postman, presidente nacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Peço para que a mesa fique de pé, por gentileza, para fazer a foto oficial, né? Assim que terminar a assinatura. Agora sim, convido para que a mesa toda fique de pé para fazer a foto oficial. Todas as fotos estarão à sua disposição no site da Assembleia Legislativa. Você pode fazer o download das fotos. Ok. Nossa equipe de comunicação, jornalistas, Bursão, vai fazer a matéria e vai estar aí à sua disposição de toda a matéria. Ok, peço à mesa para que tome seus assentos, porque agora nós vamos ter um momento muito importante. 3 servidores que falarão aqui em nome de todos os servidores do IBGE. Eu sei que são pessoas muito importantes para esta instituição, e nós vamos ouvir as suas vozes, um tempo aqui de 3 minutos, e vamos começar por um que já está aposentado. Seu último cargo foi gerente de pesquisa e planejamento. Recebo com uma salva de palmas Antônio Naia. Bem, boa tarde a todas as autoridades da mesa, aos demais colegas servidores da Casa do IBGE e aos demais presentes. Bom, eu fui convidado para falar sobre essa instituição e sobre nós servidores. Eu não na ativa, mas, enfim, eu vivi o IBGE a partir da final da década de 70, no momento temporário. Depois, em 79, nós fomos chamados para desenvolver um trabalho de forma efetiva, já para a implantação do sistema de índice de preço. E foram 40 anos em que nós vivemos aquela casa. Vou chamar de casa porque é assim que a gente trata o IBGE. Então, naquela casa, a gente conheceu inúmeras pessoas, passamos por situações bem complicadas, bem hilárias até, e conseguimos vivenciar uma grande transformação naquela casa. Para vocês terem uma ideia, quando nós íamos somar a população da PNAD, grosso modo, é um mini-censo, por amostragem. E já não é mais censo por censo, não é amostragem. Mas a gente digitava numa máquina calculadora e, para a gente obter o resultado, a gente tinha que puxar a orelha da máquina. Era aquela máquina que a gente trabalhava.
e presenciamos toda uma transformação, né, de que antigamente tudo era coletado em papel. O IBGE tinha um parque gráfico imenso, bem forte mesmo, porque precisávamos dos questionários, né, impressos, e a coleta era feita dessa forma. E já nos anos 2000, começamos, então, aliás, em 96, fizemos uma contagem da população onde começou a se escanear os questionários. Era o questionário mais simples, que a gente fazia uma bolinha, e depois os questionários do censo 2000, também acho que foi o último feito em papel, mas já num processo de escaneamento muito totalmente importado, de Israel, se não me engano, e começou ali, então, uma transformação, e hoje, como o nosso presidente falou, é toda uma outra realidade digital. Naquela época, para a gente ter o primeiro resultado de um censo, por exemplo, se demorava um ano e meio. Hoje, praticamente, é instantâneo os primeiros dados do universo do censo. E tivemos situações, como eu falei, Lari, que eu gostaria aqui de reportar uma que aconteceu conosco. Né, durante a instalação do Plano Cruzado, em 86, nós, no índice de preço, nós tínhamos um painel de cerca de 100 e poucos domicílios, onde nós íamos levantar mensalmente, numa equipe de 20 pessoas, mensalmente nós levantávamos o preço do aluguel. E, por conta desse programa lá, do Plano Funaro, em 2 dias, nós tivemos que percorrer essa amostra toda para levantar os preços de aluguel, para formar uma base devido às alterações econômicas que ocorreram na moeda, etc. e tal. E nós fomos a campo com 2 equipes, com 2 carros, e viramos Belém para tentar obter essa informação. E, no último dia, já ficamos sem coletar um domicílio lá na Marambaia, e tivemos que ir para Icoraci, e, na volta, nós tivemos que voltar e batemos nesse domicílio para obter. Estava faltando essa informação, o único que estava faltando, e eram 11h30 da noite. E eu nunca esqueci que, quando nós batemos, eu e uma colega fomos até o domicílio, e lá o senhor já de certa idade, veio e, logicamente, que descarregou um monte de impropérios para cima da gente. E, com toda razão, nós pedimos perdão por aquilo, tentamos explicar qual era a nossa necessidade. Ele depois se acalmou e, no final, ele se virou para nós e disse assim: eu nunca ia imaginar na vida ver uma instituição, um servidor público, trabalhar até a hora dessa. Quer dizer, ele nos chamou, nos esculhambou, mas depois acho que ele reconheceu que a gente estava ali por um trabalho que precisava ser feito. E é assim que essa casa se constituiu, com servidores que fazem isso. E fazem isso para atender a um que está escrito. Obrigado. Para atender o que está escrito, que é retratar esse país com as informações necessárias ao conhecimento da sua realidade e ao exercício da cidadania. Essa é a nossa missão, e eu tenho certeza que nós que fizemos, e eu tenho certeza que os que estão chegando irão fazer. Muito obrigado. É isso aí, assim que se faz o trabalho, com muita emoção. E, seguindo nessa emoção, vamos ouvir a voz do Pedro Edson Leal Bezerra, gerente de Meio Ambiente e Geografia, e no ato aqui ele representa a área e os servidores da Geociência. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar a mesa, na pessoa da deputada, excelentíssima deputada Maria do Carmo, em nome de quem eu saúdo os demais participantes. Saudar a plateia, meus colegas de trabalho, aqui presentes,
um prazer muito grande, uma honra falar algumas palavras para vocês sobre o G, né, do IBGE. O G do IBGE nesses 90 anos. Eu não acompanhei os 90 anos, mas acompanhei já uma boa parte desses 90 anos, que eu já estou há 40 anos na instituição, metade praticamente, né? E esse G, ele é, a gente tem que considerar ele num senso bem amplo, ele não é bem específico, embora no nome da instituição seja Geografia e Estatística, ele signifique geografia. Esse geografia é no sentido muito amplo, muito vasto, porque para exercer essa geografia, isso envolve muitas ciências e por esse motivo, internamente, ela é gerida pela Diretoria de Geociências, né? E envolve, por exemplo, o acompanhamento de toda a legislação da Divisão Territorial Brasileira através da sua coordenação de estruturas territoriais. Então, limites municipais, estaduais, né? A divisão de bairros, a divisão de distritos nas áreas urbanas, né? Distritos e bairros, os limites até internacionais são acompanhados por essa equipe de estruturas territoriais. E, para que isso aconteça, é preciso ter equipes, por exemplo, de geodésia, né, que define a posição de cada elemento em termos de latitude, altitude, longitude e altitude, né? Para isso, o IBGE mantém toda uma estrutura de redes, rede planimétrica, rede altimétrica, rede maregráfica, uma rede de sensores dos sistemas GPS, né, do mundo todo. Essa rede de sensores do sistema GPS é em tempo real. Aqui em Belém mesmo nós temos duas estações, uma no INPE, outra no CIVAM. Essas informações geodésicas elas são utilizadas na cartografia, que também tem um departamento específico para cuidar dentro desse G de geociências, e a cartografia. Tanto a área de geodésia quanto a área de cartografia são responsáveis pelos sistemas geodésicos e cartográficos nacional. A cartografia divide com o Ministério da Defesa, com o Comando do Exército, a gestão do sistema cartográfico nacional, né? Isso tudo está dentro do G do IBGE. E, ainda dentro do G do IBGE, nós temos agora, sim, uma área específica da geografia, que, entre suas obras, tá, a sua importância, está, por exemplo, a divisão do Brasil nas grandes regiões, né? Norte, Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste. O estudo da centralidade das cidades, então, para isso, se define as regiões geográficas imediatas, as regiões geográficas intermediárias, estudo no campo da geografia. E os atlas, né, os atlas históricos, aí, que há décadas o IBGE periodicamente publica, também são de responsabilidade dessa geografia específica. E dentro da minha área, que eu sou geólogo, né, que é a área de meio ambiente e recursos naturais, foi uma área que sofreu um grande impulso depois da Conferência de Estocolmo, em 1972, inclusive com a criação de uma reserva ecológica no IBGE, ali em Brasília. E essa área ela responde, por exemplo, pela delimitação dos biomas brasileiros, pelo acompanhamento, inclusive, de atualizações no limite dos biomas brasileiros. Responde também pelo sistema de contas, né, que está em desenvolvimento, contas estatísticas ambientais, que é um assunto muito importante e que está em desenvolvimento. Em parceria com a Embrapa e com o INPE,
está desenvolvendo, estruturando, né, o grande projeto de mapeamento da cobertura e uso da terra, visando essas contas estatísticas ambientais, e também na área de recursos naturais e ambiente, ele gerencia, né, um grande banco de dados de informações sobre recursos naturais, que envolve, por exemplo, geologia, geomorfologia, pedologia e vegetação, né, que cobre todo o território nacional. E esses dados têm sido utilizados em vários diagnósticos ambientais e zoneamentos ecológicos e econômicos em todo o Brasil, utilizado pelos estados principalmente. E aí eu queria fazer só ressaltar essa geografia aqui no Pará, né? Como é que ela veio, como é que ela surgiu. E ela surgiu, senador Paulo Rocha, através da Sudã. A Sudã, em 1990, final da década de 80 do século passado, junto com o INPE, estruturou um centro de sensoriamento remoto aqui na Sudã, na Amazônia. E a então chefe do Departamento de Recursos Naturais, a doutora Clara Pandolfo, a saudosa doutora Clara Pandolfo, praticamente exigiu que o IBGE trouxesse essa equipe de recursos naturais para cá. Ela sabia que tinham muitos paraenses, né, que eram oriundos do Projeto Radan. O Projeto Radan foi incorporado ao IBGE na década de 80, 1986. E aí, em 1990, então, ela conseguiu trazer parte da equipe que era do Radan e estava no IBGE para, digamos, fazer parte desse grande centro de sensoriamento remoto. Foi, por exemplo, onde eu me iniciei no processamento de imagens de satélite, foi ali no Centro de Hidroclimatologia e Sensoriamento Remoto da Amazônia. E assim surgiu, então, a equipe de geografia, da área de geografia aqui no Pará, que já desenvolveu vários trabalhos para instituições daqui, inclusive diagnóstico da região metropolitana, junto com a Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração, zoneamento da BR-163, zoneamento do leste do Pará e Calha Norte, zoneamento ecológico e econômico, e vários outros, né? E assim surgiu, e assim também foi estruturada a equipe aqui da Gerência de Meio Ambiente e Geografia no Pará. Então, é assim que o IBGE atua, as grandes áreas do G do IBGE, e que eu tenho certeza são muito importantes para o cumprimento do papel do IBGE como instituição, né, responsável por retratar o Brasil, né, com aquelas informações necessárias ao conhecimento da sua realidade e ao exercício da cidadania. Então, estamos todos de parabéns, meus colegas, parabéns ao IBGE, parabéns a todos nós. Muito obrigado. E, encerrando esse momento, vamos ouvir a assessora técnica neste ato, representando a área e os servidores da estatística, Norma Maria Bentes de Souza. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui vivendo esse momento. Eu, como servidora do IBGE, que não tenho 90 anos, por favor, de IBGE, eu tenho 23 anos, e sou muito grata pela oportunidade. Saúdo a mesa, na pessoa da deputada estadual Maria do Carmo e também do nosso presidente Márcio Postman. Saúdo os meus colegas de trabalho, servidores do IBGE Superintendência Estadual no Pará, tanto os ativos quanto os aposentados, tanto os do quadro efetivo quanto os do quadro temporário, porque todos nós ajudamos a construir essa instituição, né, aqui no nosso Estado, nosso querido Estado. Também eu cumprimento nossos parceiros institucionais, porque ninguém chega a determinado lugar sozinho. Nós chegamos a partir das contribuições e colaborações que recebemos nesse percurso. Então, é uma oportunidade também para reconhecer e agradecer essa contribuição e que nos fez chegar a celebrar 90 anos.
Muito obrigada a todos. Eu fui convidada, né, pela gentileza da nossa superintendência para representar a área de estatística, que é a segunda grande área do IBGE, junto com as geociências. E eu, no IBGE, quando entrei em 2012, eu entrei justamente nessa área, especificamente nas estatísticas econômicas e industriais. E a nossa área de estatística ela é muito ampla e diversificada, e estruturada, padronizada, rigorosamente padronizada e metodologicamente estruturada, no sentido de garantir que esse retrato atualizado da realidade do nosso Estado e do nosso país ele seja o mais fidedigno possível, tendo em vista que é um país e uma região e um Estado sempre em mudanças, né? Sempre vivendo mudanças. Então, nós temos um calendário regular que nós realizamos todos os anos, que visam dar conta dessa realidade. Esse calendário ele abrange pesquisas de periodicidades diferentes, podem ser anuais, podem ser trimestrais, podem ser mensais, e também dialoga com um diversificado grupo de informantes, que a gente chama, que é o termo que a gente utiliza no IBGE para identificar quem nos repassa informação, seja pessoa física ou jurídica. Então, isso exige de nós estar utilizando vocês falaram muito a palavra estratégia, né? Mas de formas e procedimentos de dialogar com esse grupo amplo e diversificado de informantes institucionais ou pessoa física. Se for um domicílio, vai ser uma pessoa física. Se for um cartório, uma empresa, um estabelecimento agropecuário, é uma pessoa jurídica ou uma instituição. Então, a gente procura ter um relacionamento com esse diversificado grupo de informantes no sentido de obter essas informações. Porque, se são informações que visam reproduzir a realidade, elas devem partir da realidade. Então, é nesse diálogo que a gente busca, né, coletar os dados, que é um outro dado que a gente usa bastante, coletar as informações para que, agrupadas, sistematizadas, elas deem conta dessa realidade sob a forma de tabelas, gráficos e análise e estudos. E, com isso, os gestores públicos, os gestores da iniciativa privada, da sociedade civil, possam utilizar esses dados para o enfrentamento das desigualdades sociais, regionais, os problemas que existem no nosso Estado e no nosso país. Então, isso a gente faz através das 22 agências que temos no Estado do Pará, né? Elas dão conta da cobertura do território, porque essa é uma dimensão imprescindível para nós. Não é possível fazer a coleta se a gente não garantir a cobertura do território. Independentemente de onde um domicílio está localizado, nós precisamos ir lá, ouvir e coletar as informações para que realmente ela reproduza essa realidade. Então, nesse contato direto com o informante, nós vamos, pouco a pouco, construindo um conjunto de informações que retratam a realidade, e são informações que elas, antes de irem a campo, todo o nosso trabalho ele passa por várias etapas. E o planejamento é uma delas, onde nós dialogamos com os especialistas no tema para poder definir que questões são mais importantes para aquela realidade que está sendo pesquisada. Nós também dialogamos com as produções de informações de outros países, para que, quando o resultado vir dessa informação, a gente possa ter comparabilidade, que é uma questão fundamental na estatística. Precisa ser comparada para poder ser avaliada e com isso, identificar onde é preciso elaborar políticas públicas que confrontem os desafios e as dificuldades presentes nessa realidade. Também, em nome de todos os meus colegas, eu agradeço essa oportunidade. Como eu falei, eu tenho 23 anos de IBGE. Agradeço muito a presença do nosso presidente, Márcio Postma, de estar aqui vivendo esse momento conosco. Agradeço a oportunidade de fala que o superintendente Rony me propiciou. Agradeço a nossa deputada estadual, que possibilitou estar sendo realizada essa sessão especial, e também os nossos parceiros institucionais representados nessa mesa. Eu desejo vida longa ao IBGE e que nós consigamos superar os desafios e as adversidades
que estão presentes, né? Transformando-os em oportunidades de melhoria e avanços para o nosso Instituto, aperfeiçoando ainda mais a produção de informações, pesquisas, estudos e análises que retratam o Pará e o Brasil, e, com isso, nós possamos promover o conhecimento da realidade e o exercício da cidadania para todos nós que vivemos nesta terra, neste Estado e país tão amados. Muito obrigada. Para as considerações finais, deputada Maria do Carmo. Bom, mais uma vez eu volto a agradecer a todos que dividiram esta mesa comigo, a todos vocês que vieram aqui nesta tarde conosco, muito obrigada. Amigos do IBGE, servidores do IBGE, todos aqueles que contribuem para que o IBGE seja uma instituição cada vez mais forte, né? Eu quero agradecer a Norma e quero agradecer ao Pedro Edson, que dialogaram com a Assembleia Legislativa e comigo para que nós pudéssemos juntos promover esse momento tão especial. Um abraço do nosso presidente Chicão, que justificou a sua ausência por conta de hoje ter a marcha dos prefeitos, e ele, como pré-candidato a senador, foi levar uns prefeitos dele para lá para mostrar para eles lá que ele, se elegendo, ele pode ajudá-los, né? Bora ver se eles vão acreditar, se Deus quiser. E aí, eles estão, a maioria dos deputados estaduais estão para lá, né, levando os seus prefeitos, né, o que é muito bom. Então, eu quero agradecer, Norma, para você, o Pedro Edson, e, mais uma vez, agradecer de uma forma muito carinhosa a presença aqui, ilustre para nós todos, né, do professor Márcio Postman. Muito obrigada. E, ao agradecer a sua vinda, agradecer o Rony, o Dori Edson, agradecer a Tiliana, o Paulo e Marcelo, que está aqui conosco, né, e outras pessoas tão importantes que contribuíram para esse debate, a equipe da Assembleia Legislativa, do nosso gabinete. E finalizar, porque eu vou ter que sair correndo, que eu vou pegar um avião agora, um pouco antes do dele. Ele pega o dele logo depois, mas o meu é antes, que é para Santarém. Bom, a gente sabe, e chegou aqui, confirmamos aqui, que não pode existir políticas públicas de qualidade e eficiente em lugar nenhum do nosso país sem informações de qualidade. E essas informações de qualidade, elas são produzidas por vocês. E eu sempre defendo que informação é poder. E as informações que vocês produzem chegam aonde deve chegar, para aquele que realmente detém o poder, que é o povo, a população. A população fica sabendo dessas informações através de vocês, e isso é muito, muito, muito importante, porque quem tem informações certas exerce de forma correta, ou, às vezes, incorreta, o poder. Mas é muito importante que essa informação chegue do jeito que ela é, não como fato, não como fake, né? Lá onde a gente precisa que chegue, que é lá na população e naqueles que mais precisam. E que se enxergam nessas pesquisas, nessas respostas que o IBGE dá para todo o nosso país. Muitas vezes surpreendentes, positivamente, negativamente, mas é assim, né? A gente, às vezes, pensa que nós estamos indo numa direção e, quando a gente vê uma pesquisa, quando a gente vê resultados dessas informações, nós vemos que a gente precisa dar uma mudança de rumo, né, para que a gente possa conseguir o objetivo que nós queremos. Por isso que essas informações, elas podem e devem ser usadas por aqueles que querem um governo com uma concepção que governe para todos e para todas, mas, em especial, para aqueles que mais precisam. E, como disse o professor Márcio, às vezes elas não são interessantes para concepções de governo, né, que não querem que a população tome esse conhecimento. Então, Paulo Rocha, muito obrigada. Você, nosso ex-senador, você é autor de tantas leis que fizeram a diferença para a população no Brasil inteiro e que hoje divide aqui conosco, estando nesse espaço tão importante que é a Sudã. Então, muito obrigada a todos vocês, uma boa tarde e até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Vamos estar de pé para o hino do Estado do Pará. Ei, como eu sou gráfico, Sim. estou muito para reproduzir as imagens. Mas aqui eu queria organizar uma imagem e os fotógrafos vinham aqui para cima, nós descemos
e todo mundo junto atrás de nós para todo mundo se sentir participante desse processo. Logo após o hino, a gente já faz isso. O hino do Estado.